Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Portal de Arvandor e finalmente traremos aqui a análise completa do filme Dungeons & Dragons: Honra entre Ladrões. Análise sem spoilers, ok? Então, para você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com quem mais você conhecer para ajudar a tornar o nosso conteúdo mais relevante. E se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, certo? Então, a nossa análise começará após a vinheta. Então, a pergunta que não quer calar é: existe lacrate nesse filme? A resposta é sim, de forma moderada. Na verdade, não é uma coisa assim muito escancarada e é uma coisa que, se você for sem se preocupar muito em notar, na maioria das vezes passará batido. O que eu posso falar para vocês com tranquilidade é que todos os pedágios foram pagos, né? Teve casal interracial, teve o desculpa por ser homem, mas são coisas tão pequenas e tão sutis que, se você recortar e tirar, dá para, não afeta, vamos dizer assim, a história principal, não estraga o andamento e não torna, vamos dizer assim, o roteiro lacrador. Dá para você assistir com bastante tranquilidade e o filme, no fim, vai ser bom. A história é muito boa, é muito elaborada, muito bem elaborada. Eu gostei, achei bastante divertido. Então, vamos agora para os pontos que estavam incomodando a gente. Vamos aqui tirar as dúvidas, né? Vamos responder todas as perguntas que estavam na nossa cabeça, martelando aqui, todas as coisas que estavam nos incomodando. Primeira questão: homens emasculados, né? A gente sabe que teve aquela entrevista dos diretores, dos produtores do filme ao portal Variety, né? Em que eles deram a resposta que foi o seguinte: não foi uma tentativa de lacrar da nossa parte, eu juro, não foi. Gostaríamos que Holga, né, a Bárbara da história, fosse um brutamontes que faz o trabalho sujo para Edgen, e ele não gosta de sujar as mãos. Mas também adoramos emascular os protagonistas. Então, isso daí já acendeu a luz amarela, vamos dizer assim, a luz laranja, porque já estava escrito que iria ter homens fracos, mulheres fortes. Na prática, isso existe sim um pouco. No último vídeo que nós fizemos aqui para o canal Portal de Arvandor, nós entramos no site do D&D Beyond e analisamos as fichas oficiais dos personagens e realmente percebemos ali que os homens foram nerfados em relação às mulheres e que todos os personagens físicos realmente eram mulheres, enquanto os homens foram freados, foram tornados menores. Isso você observa de fato. Você tem a Bárbara, que é realmente muito física, muito brutamontes, e mesmo a druida, ela foi nerfada nos seus poderes mágicos, se tornando um personagem mais, como eu poderia dizer, mais físico, né, com o seu poder de shapeshift, né, aquela questão do combate e tudo. Porém, há de salientar aqui que o paladino do grupo, ele é muito forte também. Uma das melhores cenas de combate é protagonizada por ele, né, é uma cena sensacional, excelente a cena dele, e ele, na minha opinião, é o personagem mais forte fisicamente de toda a história, muito embora ele não seja membro do grupo, ele participe apenas de uma missãozinha lá, né? Mas não é uma coisa assim que não chega a ponto dos homens serem anulados em prol de um protagonismo feminino. O principal personagem, na verdade, é o Edgen, né? A história, ela é contada pelo ponto de vista dele, a missão é a missão dele, né? Em relação à família dele. Então, é uma meia-verdade, né? Vamos dizer assim, que os diretores falaram demais, né? Acabaram falando pelos cotovelos nessa história. Daí, temos o terceiro ponto, né? O primeiro ponto foi a questão da lacrate, né? Que o pedágio está pago. O segundo ponto foi a questão dos homens emasculados. Tivemos o terceiro ponto aqui, né? A questão da fidelidade à obra. Foi fiel a Dungeons & Dragons. O filme, ele é fiel à lore de Dungeons & Dragons? A resposta é razoavelmente sim. Eu achei que foi um grau de fidelidade bem decente, né?
A preocupação ela surgiu em razão de uma outra fala nessa mesma entrevista, né, a Variety, que foi o seguinte: até certo ponto, acho que usamos a propriedade intelectual como uma espécie de fantasia, de disfarce, que usamos como porta de entrada. Ainda vamos fazer o filme que queremos fazer, mas isso torna um pouco mais fácil de começar se tiver algo com o qual as pessoas estejam muito familiarizadas, né? Ele quis dizer assim que ele usaria o pano de fundo de Dungeons and Dragons para contar a historinha deles. Isso daí já foi outra luz amarela, vermelha, eu diria que laranja, né? Já acendeu aquela luz de que eles iriam querer lacrar, contar a história deles, iriam usar o pano de fundo como uma desculpinha, assim como fizeram em obras como Velma e entre outras, né? Que eles apenas usaram o pano de fundo, mas contaram a história lacradora deles. Isso não acontece em Dungeons and Dragons. A história, ela é muito bem representada, é uma história realmente que você sente que está se passando lá, que é condizente, é uma história de aventura, uma missão bacana e que é fiel, não é um pano de fundo para lacrar. A lacração que tem, ela, além de ser sutil, ela vem em forma de pequenos pedágios. Então, é bacana. Dá para você abaixar a guarda e assistir sem preocupação, né? Porém, há de se pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, é uma coisa que eu já falei, que a paisagem de Neverwinter foi um pouco mudada, né? O castelo Neverwinter fica na margem norte agora, e não na margem sul. Desculpa, fica na margem sul e não na margem norte. E agora tem um coliseu ao lado, que não existia no mapa original de Neverwinter, né? Então, é uma pequena mudança que não atrapalha, na minha opinião. Quem for realmente muito ferrenho assim, na lore vai achar ruim, mas eu acho que é bem passável, né? Outra questão aqui que vale pontuar é a prisão de Revel's End, né? Essa prisão, ela não existia na lore. Ela foi criada para o filme, e como o filme ainda estava sendo produzido há 2 anos atrás, né? Quando lançaram aquele livro daquela aventura Icewind Dale, o livro oficial da aventura de Icewind Dale, eles incorporaram aquela prisão à lore, né? No livro, na história, passa a ter a prisão, mas a prisão foi criada para o filme, certo? Então, de certa forma, é o filme contribuindo, acrescentando algo na lore, de forma, na minha opinião, até orgânica, não atrapalhou em nada também nesse quesito, mas não deixa de ser um ponto assim, de divergência, certo? Outra questão, que essa eu achei bem grave, assim, bem chata, é a questão do devorador de intelecto, né? Sempre nessa entrevista, eles falaram o seguinte: para nós, isso é ridículo, né? Algumas coisas, ele está falando com relação a algumas coisas da lore de Dungeons and Dragons, porque você literalmente tem cérebros com 4 patas. Você sabe, criaturas que obviamente foram escritas um piscar de olhos. Eu acredito que nessa parte ele está falando que foi num piscar de olhos, ele quis dizer assim, que foi feita nas coxas, de qualquer jeito. Ele foi lá, simplesmente escreveu e pronto, né? Não houve um aprofundamento, o que é falso, certo? Eu já falei também aqui no canal, mas não custa lembrar, que os devoradores de intelecto, ele faz parte do bioma, vamos dizer assim, da taxonomia dos monstros devoradores de mente, ou seja, ele tem todo um contexto por trás. Ele é um monstro que, ele tomado individualmente, ele é até um monstro bestinha, simples, mas se considerarmos o contexto no qual ele está, ele é um monstro para lá de complexo, para lá de interessante, né? Então isso é uma coisa que, eles falaram isso, certamente eles não tiveram a preocupação de se aprofundar na lore, e isso a gente vê no filme, porque os devoradores de intelecto, muito embora sejam cegos, eles têm a habilidade blind sight, visão às cegas, ou seja, na cena em que eles aparecem, que eu vou falar aqui porque já apareceu no trailer, é uma cena em que normalmente ele perceberia a presença, muito embora eles não tenham olhos, eles conseguem enxergar. Sendo cegos, eles enxergam pelos meios deles, né? Os meios mágicos, seja lá o que for, né? Então, é
essa falta de interesse em se aprofundar é uma falta de interesse que refletiu na obra. E foi feio, foi um pouquinho feio. Ponto 4, buraco para Underdark. Eu falei praticamente em todas as lives que eu participei, na análise que eu fiz no Heróis e Mais, na análise que eu fiz, que nós fizemos, né? Eu, Elvis e o Tony fizemos no Heróis e Mais, na análise que nós fizemos no Macho, né? Na análise no Jorgeta, que a minha preocupação é se eles iriam realmente fazer uma cena na qual o cara ia descer de corda para Underdark. Eu acho aquilo um absurdo, né? Um total, chega a ser até pueril, né? E vou explicar por quê. Mas sim, está confirmado. É uma coisa imbecil, mas está no filme sim. Eles desceram para Underdark. Decorda, gente. Decorda. Vamos para a explicação, né? O que é Underdark? Underdark, ele é um mundo subterrâneo que existe em Faerun, no mundo de Toril, né? Você tem um continente de Faerun, que é onde se passa o cenário de Forgotten Realms, e descendo abaixo, no bom e velho estilo Terra Oca, lá você tem Underdark, né? Então, Underdark, ele é imenso, extenso, é um mundo, assim, tem céu, sabe? Um céu noturno, que é basicamente o interior da caverna, alto o suficiente para ser um céu mesmo, com quilômetros acima, né? E fungos brilhantes no teto, formando uma espécie de céu estrelado. E a caverna, ela chega a ser extensa o suficiente para ter vales, colinas, montanhas, cidades inteiras, desertos, florestas, tudo ali dentro. É um mundo subterrâneo, né? E se você for no site do Forgotten Realms Wiki, o que nós vamos ver lá é o seguinte, né? Nós temos 4 camadas. A primeira camada é a superfície. Em seguida, nós temos a camada chamada Upper Dark, né? A escuridão superior. Ele fica a até 5 quilômetros, né? Tudo abaixo da terra, até 5 quilômetros, né? É considerado Upper Dark. É lá que fica a maioria das cavernas, túneis subterrâneos, cidades anãs, ficam tudo ali, naquela partezinha, né? Masmorras, enfim, tudo fica ali nessa primeira camada, tudo que o povo da superfície conhece. Abaixo de 5 quilômetros até 16 quilômetros no subterrâneo, ou seja, entre 5 e 16 quilômetros, nós temos a camada chamada Middle Dark, né? Escuridão do meio, que é praticamente o Underdark que a gente conhece. Lá onde fica praticamente todas as cidades, florestas, tudo fica ali, né? O Underdark da história, da lore, é lá, nessa parte Middle Dark. Gente, entre 5 e 16 quilômetros, cabe um Monte Everest ali. A maioria dos aviões civis, né, que nós temos voam nessa altura. Não daria para descer numa corda, pessoal. É impossível, é uma coisa boba, tola, pueril, mas está lá, infelizmente, está lá. Eles colocaram, a gente tapa o nariz e assiste naquele trecho, mas não estraga a experiência do filme, não estraga. Infelizmente é uma coisa ruim que eu estava prevendo, se concretizou, mas não estraga a experiência. E por fim, né, o ponto 5 é a questão do humor pastelão. Acho que todo mundo estava com medo que tivesse essa questão do humor pastelão, e confirmado também, né? Eles pegaram muito a fórmula Marvel nos seus piores momentos, né? O momento atual da fórmula Marvel, eles estão assim muito caricaturizados, o humor pastelão, She-Hulk, todo aquele negócio, aquela piada sem graça, todo momento tem que estar soltando uma piadinha, né? Eu diria que esse filme, ele sofre muito com aquela síndrome do Snyder Cut, né? Quem não sabe, teve aquele Liga da Justiça, que foi um pastelão danado, foi uma porcaria, e depois de muita pressão, conseguiram convencer a soltar a versão Snyder Cut, na qual tem um tom um pouco mais sério, e você vê que era uma obra bacana, que foi um filme legal, e que o humor demasiado acabou estragando. Muito disso acontece nesse filme de Dungeons and Dragons, infelizmente, né? É piadinha a todo instante, não chega a estragar a história principal. A história principal, ela é séria, é bacana, é legal.
a missão é legal, né? Mas fica aquele negócio a todo momento, uma tirada, um negocinho, infelizmente. Com relação às nossas previsões na Liga Nerdola, né? O que a gente pode dizer? 90% do que foi falado nos canais se concretizou, se cumpriu. Primeiro, as magias, né? As magias, quase todas as que eu falei eram aquelas mesmo, certo? Inclusive o Misty Step tá lá. Eu menciono especificamente o Misty Step porque nas fichas oficiais que estão lá no site do D&D Beyond, constava que a Maga Vermelha ela não tinha lá na lista de magias o Misty Step. Porém, com certeza, aquela magia que aparece ali, que ela se desloca, é o Misty Step, né? O passo nebuloso, ok? Outra coisa, tem algumas magias que não apareceram no trailer, nos trailers aparecem, mas vamos dizer assim que 90% do que está no trailer em questão de magia é o que está no filme. Tem uma ou outra a mais que não tá, certo? Mas quase tudo tá lá. A magia que eu tinha falado que era círculo de teleporte, na verdade não é o cajado lá que o Sorcerer usa, aquele cajado mágico que abre portais. Eu tinha falado duas, né? Círculo de teleporte tinha mais uma outra. Não é, tudo é aquele cajado, né, que abre portais. Aqui é a parte onde eu errei. Uma das magias que eu não havia mencionado naquela lista de magias que a gente discutiu ao longo dos trailers foi Time Stop, né? Time Stop, em especial, é válido a gente estar mencionando aqui porque ela tem bastante relevância para a história, né? Mas não é a única, existem outras magias. Eu consegui detectar lá raio de fogo, né? Firebolt. Teve umas 3 ou 4 a mais, mas 90% de fato já foi mostrado no trailer e nós trouxemos, tanto no portal de Avandor quanto nos outros canais da Liga Nerdola, nós mencionamos nas nossas análises. Porém, Time Stop estava no trailer, acabou passando batido porque a cena não estava completa, não dava para diferenciar o suficiente. É uma magia de 9º ciclo, né, de nível 9, ou seja, para magos extremamente poderosos. Né? E é uma magia que para o tempo. As batalhas. Quase todas as batalhas legais, épicas, já estão no trailer. A única batalha que eu consigo me lembrar que não estava é a batalha do Paladino. Uma batalha muito show. Na minha opinião, a melhor batalha do filme. Ela não está no trailer. Só quem vai assistir é quem for ver o filme, de fato. Né? Itens mágicos, né? A gente tinha aquele chifre que a gente estava dizendo que era o chifre de Orcus. Não ficou confirmado se tratava do chifre de Orcus ou não. Não foi falado durante o filme. Então a gente ficou sem saber do que se tratava. Com relação ao elmo, que a gente não sabia do que se tratava. Eu já vi alguns canais dizendo que era a coroa de Neverwinter. Eu tinha falado que era o Helm of Brilliance. Tinha chutado, muito embora não se pareça, porque não tem as gemas incrustadas. Né? Teve um outro canal que falou uma outra coisa que eu não me lembro agora, mas fica confirmado que se tratava do Helm of Disjunction, o elmo da disjunção. Né? Ele é um artefato mágico poderoso que foi utilizado durante a Guerra de Evermore, que aconteceu no ano de 1400, lembrando que o filme se passa em 1490. É importante saber disso, porque essa guerra ela é mencionada no filme, tem uma cena específica do filme, ela é relevante por causa dessa guerra, certo? Então, isso aqui não é spoiler, tá, pessoal? Outro aspecto que vale aqui a menção é com relação a efeitos especiais. Nós temos excelente uso do CGI, né, dos efeitos especiais criados, né? Como também temos alguns efeitos práticos. Eu diria, na verdade, que a maior parte é efeito prático, certo? Especialmente personagens, né? E aqui vale mencionar que tem bastantes personagens de outras raças. Nós temos várias raças representadas. Eu, particularmente, não me lembro de ter visto nenhum elfo, mas eu vi, fora os personagens principais da trama, que tem várias raças ali, tem meio elfo, tem Tiefling, certo? Mas ainda conseguimos ver ali Tabaxi, Dragonborn,
Aracocra, mas de uma forma geral, a presença dessas raças é muito legal porque ela enriquece bastante, né? Os mundos de D&D, né? Especialmente Forgotten Realms, ela é bem presente essa variedade de raças, mas ao mesmo tempo eles são colocados de uma maneira assim que não fica exagerado, né, para não ficar parecendo que as cidades são um verdadeiro zoológico, né? Então você tem lá as raças representadas numa proporção correta. O humano de fato é a maioria, não só no filme como nos cenários de Forgotten Realms oficiais, os humanos realmente são a maioria, e no geral o CGI para as cenas de magia e grandes criaturas, tipo dragão, né? E os efeitos práticos para os personagens ficaram muito bons. Por incrível que pareça, o Tabaxi ficou até que passável, certo? O que eu não gostei muito foi da representação das 2 vezes em que apareceram personagens da raça Dragonborn. Eu achei que ficou muito família dinossauro, sabe? Ficou um negócio bem esquisito, bem feio, bem fake, certo? Mas é isso, pessoal. Avaliação final, eu acho que é um filme nota 7,5. Um filme, ou seja, um filme bom. Dá para você ir assistir e ver no cinema. Vocês vão gostar. Vale a pena, realmente vale a pena vocês verem. É legal, de fato, surpreendentemente. Eu até estava não pondo mais tanta fé nesse filme, mas no fim acabou me surpreendendo pro bem. Não é nada de outro mundo, não vai virar uma franquia. Acho muito difícil eu ter uma continuação, mas vale a pena. Finalmente fizeram um filme até que bom de Dungeons and Dragons. E é essa análise. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês vão realmente assistir no cinema. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não for inscrito, e acionar o sininho das notificações. Se você quer ajudar o canal, você pode colaborar por meio do nosso LivePix. Também você pode se inscreva no canal, né? Eu já falei isso. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima aventura. Falou!